E aí, galera? Que Mengão é esse? Que sufoco! E quase empataram o jogo. Né? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, Deportivo Táchira, não é por nada não. Mas é um timinho de segunda linha, não é não? Se botar os dois times do Flamengo, o principal e o reserva, vai dar um jogo 1000 vezes melhor do que esse de agora. O Flamengo jogou bem? Relativamente bem. Eu acho que jogou o Flamengo com aquele negócio assim, mais ou menos. Bom, apertamos um pouco aqui, metemos um gol, tá tudo certo. Aí eles vão, uma corridinha ali, outra corridinha aqui, um chute pro gol, uma bola na trave e tal, damos outra corridinha, metemos 2-0, acabou o jogo. Mas não é assim que funciona. Então o time do Flamengo estava tocando bem a bola, mas embolado. Ele chutou, o primeiro chute foi dado pelo Alain aos 31 minutos do primeiro tempo. Para o Flamengo, que vem tocando, os jogadores, a zaga do Flamengo estava jogando pelo menos o primeiro tempo inteiro e um pedaço do segundo tempo, dentro da intermediária do time do Deportivo. E toca, e toca, e toca, e tabela. A Arrascaeta não está bem. A Arrascaeta não está bem. Há 2 jogos atrás, ele vem, a gente sente que ele está forçando a barra. É que ele sabe jogar, né? Ele está sempre num lugar privilegiado para ele. Ou seja, espaço vazio, que ele acha, pela inteligência dele, para poder jogar. Mas aquele Arrascaeta de botar nas costas e levar, tá? Pudera. Ele é super sacrificado dentro desse time por várias e várias e várias razões. Bruno Henrique não é o mesmo. Não é o mesmo. Vai lá, volta, dá um chutinho, dá um cruzamento. Não é aquele Bruno Henrique de arrebentar, botar para dentro. O mesmo Bruno Henrique que foi para a seleção brasileira. É aquele que a galera está querendo. É esse que está aí? Não é. E o Michael? Aquele cabelo vermelho dele bonito. Quem contratou o Michael? Contratou mal. Bom, e aí o que acontece? Fica um sacrifício no meio do campo para o Gerson, né? Pro Gerson, que ainda bem que não, aquela contusão que ele teve no jogo passado não foi nada. Eu até estava na transmissão e disse isso. Agora, e o Alain, muito bom jogador, matou a pau o meio do campo, matou a pau o meio do campo. E esse outro moleque, Luiz Araújo, acabou com o jogo também. Joga em tudo quanto é lugar, tudo quanto é posição. Ele ajuda todo mundo. E não é ajudado. Chuta no gol, cruza. O cruzamento foi dele. Só que, quem viu, como eu vi, tá lá a tela. Ele botou a bola, aí ficou assim. Isso aqui é no primeiro. E foi ali que ele botou, e foi ali que o Léo Pereira entrou e fez o gol. Porque o de trás do Léo Pereira estava impedido. Mas ele não, ele saiu de trás, ele saiu do bolo e a bola já tinha saído do pé do Luiz Araújo. Por isso não foi impedimento. O goleiro pediu impedimento, mas não foi. O lá de trás estava, mas a bola não foi lá. A bola foi aqui. Tanto é que ele entrou e meteu de perna esquerda, ele desviou.
né, a trajetória da bola e meteu o gol. Que também jogou muito bem. Agora, eu vou deixar para o final para falar sobre esse Léo Pereira. Léo Ortiz a gente não precisa falar porque é jogador de seleção brasileira, tranquilo, marca bem, apoia bem, cobre bem, toca bem a bola, então não tem problema. E o Wesley, pensei no primeiros 10, 15 minutos, pensei que ele tivesse nem 10, 15, foi 3 minutos. O Wesley deu uma arrancada e deu uma parada, eu falei, ih. Aí foi, mancando um pouco, mas ele levou o jogo todo, ainda dando pique e tal. Então deve ter sido uma cãibra, qualquer coisa, não foi fisgada de distensão, de estiramento. Alexandre hoje foi mais lateral, apoiador, foi bem, não tinha ninguém para marcar ali, mas ele foi bem para o ataque, cruzamento. É isso que um lateral tem que fazer. Agora, o Pedro, aos poucos, tá voltando, se mexendo melhor. Hoje ele já teve mais presença diária, mas tem que botar o Pedro em jogo. Não adianta o Pedro querer entrar no jogo. O problema é você botar o Pedro no jogo. Quem? Os laterais, os meias, principalmente o Arrascaeta, que é o cérebro daqui para lá, que é o que comanda do meio do campo para dentro da área adversária, é o ponta de lança, é ele que tem que acionar. Ou o Gerson, mas sobrecarregado, porque o time do Deportivo ele juntou um bolo no meio do campo. E combate, a área não sai, e quando saía, não é um time totalmente bobo, mas tem um toquezinho de 5 minutos arrumado, mas que o Flamengo abafava logo e acabava com o problema. O Flamengo teve chance de gol? Teve. Agora, eu acho que precisava demais. Estava tocando demais. Toca, sem necessidade. Toca, mete a bola. Corre pelas laterais. Cruzamento, lançamento. Essas coisas todas. E o Flamengo estava arrastado. Né? Tanto é que, em alguns momentos do jogo, a galera estava pressionando, estava vaiando. Perdia a bola, perdia passe. Os caras vaiavam. E um outro detalhe, fez o gol desse cruzamento, aos 21 desse segundo tempo, e aí deu mais uma pressãozinha e tal, mas os caras vieram para dentro. Os 10 minutos finais, ao pé da letra, os caras poderiam ter empatado o jogo, porque tiveram mais oportunidades do empate do que o Flamengo do segundo gol. Essa é a verdade. E outra coisa, o Rossi fez uma grande defesa no finalzinho do jogo. E no finalzinho do jogo, num córner que bateram, os caras chutaram 2 vezes e erraram o chute dentro da pequena área. E a galera começou a pegar no pé. E quando terminou o jogo, foi vaia. Foi vaia. Os abraços lá dos jogadores, claro, dos dirigentes, claro, que ganharam a classificação, mas e a vaia? O público não ficou satisfeito com a apresentação do Fluminense, não. Do Flamengo, não. E outra coisa também. Eu não entendi. Claro, quem entende mais de Flamengo é o treinador. Mas eu não entendi a saída do Alan, aos 14 minutos do segundo tempo, para entrar o Varela. Por quê? O Alan estava arrebentando o jogo. Dominando ali, tudo. Roubava a bola, tocava, ia lá, chutou 3 bolas no primeiro tempo, pro gol. O primeiro chute foi ele, eu coloquei aqui. E estava matando a pau o jogo. Não entendi por quê. Foi para descansar? Descansar o quê? O jogo não estava cansado para ninguém. O jogo estava até relativamente fácil. Então eu não entendi muito a saída do Alan. Não entendi. Entendi a saída do Michael, entendi. Para a entrada do Bruno Henrique, que também
trocou 6 por meia dúzia. Que o Bruno Henrique fez a mesma coisa que o Michael. O Michael fez a mesma coisa que fez o Bruno Henrique. E saiu o Pedro, entrou o Wallace. Esse é bom jogador. Ele vai para dentro. Ele puxa o jogo. Inclusive aqui pela meia, pelo lado esquerdo. Ele vai para dentro. Né? Ayrton Lucas no lugar do Gerson, está certo. Deu uma poupada também no Gerson, que estava precisando. Mas, de um modo geral, eu vou destacar o Luiz Araújo e vou destacar o Alan. Agora, quero falar aqui do Léo Pereira. Eu sempre digo que a zaga do Flamengo não é uma zaga boa. O Léo Pereira foi o único da zaga que ainda não foi na seleção brasileira. Aquele outro parceiro dele que foi embora para o Cruzeiro foi para a seleção brasileira. Muito bem. O Léo Pereira, presta atenção, o Léo Pereira, o Juan, qual é o nome do outro diretor que deram uma lista? Rodrigo Caetano. E o Juan botaram o nome errado na lista. O nome certo seria Léo Pereira. O Léo Ortiz, sim, estou discutindo. Léo Pereira. Para não botar Danilo. O Danilo é reserva do Flamengo. E como é que vocês botaram na lista e deixaram o titular de fora? Explica isso. Bom, mas o Danilo, não tenho nada contra o Danilo. Eu tenho contra o reserva ser convocado para a seleção brasileira e o titular não. Como ele foi lá, quando ele estava na Itália de reserva, na zaga. Ele foi convocado para ser titular de lateral direito, que lá não estava jogando. E capitão do time. Eu estou discutindo isso. E agora, vocês botam o cara na lista de novo, como reserva, de novo. Vocês estão de brincadeira, né? E o Léo Pereira? Com que cara que está o Léo Pereira? Que está jogando bem. Essa dupla aqui, Léo Pereira e Léo Ortiz, podem perfeitamente pegar os dois e botar na zaga da seleção brasileira. Ou eu estou falando aqui alguma bobagem? Estou falando a real. A real. O Léo Ortiz está chegando agora na seleção. Perfeito. Está jogando pra caramba e é titular. Léo Pereira é titular desde o outro que entrou na seleção. Tá bem, levaram o outro. Ótimo, estou discutindo. Levaram o outro. Mas o outro era titular. A dupla diária era essa aí. Aí sai o cara, não voltou para a seleção, entra o Ortiz na zaga dele. Aí foi para a seleção. E o Léo Pereira ficou lá na dele. Ficou lá na dele. E aí vocês deixam o cara para botar. Ô Juan, o outro não foi jogador, o outro é diretor, mas você, não entendi isso. Não entendi e não aceito. Por isso é que eu estou discutindo aqui. E eu ainda digo o seguinte, e vou repetir, esta zaga que está aqui pode jogar, sim senhor, de titular da seleção brasileira. Só que o Léo Pereira deram uma pernada em você, infelizmente. O craque do jogo, eu vou botar o Léo Pereira, que fez o gol da classificação. Hã? Bom, tem o Rossi também, que defendeu a última bola, que não foi brincadeira. Né? E o Alan e o Luiz Araújo também jogaram muito, os dois, pelo meu gosto. Muito bem. E a baranga do jogo, eu vou botar quem? O Balda.
Balsa é a baranga do jogo. A arbitragem, como sempre. E outra coisa, a arbitragem sul-americana, são 3 arbitragens, né? Desde a nossa época. É uma europeia, uma sul-americana e a brasileira. Embora seja um país sul-americano, mas tem uma arbitragem diferente. O Armando Marques sempre dizia isso. Quando a gente ia para a excursão, olha, cuidado, aqui é isso não é pau, isso é não sei o quê. Não segura, porque ele vai te expulsar. Antigamente era assim, você puxava a camisa do cara, não tinha nem cartão, né? Era direto para o chuveiro. Hoje não, você segura, está direto daqui para o gol, ele dá cartão. Se é lá no meio do campo, segue a vida. Então, o jogador brasileiro, esse jogador que está aí brasileiro, esses nossos, precisa aprender isso. Hoje, por exemplo, numa trombada, segue o lance, aí o cara, pô, trombada, segue o lance, ele não quer nem... Deram 3 trombadas hoje no Gerson. Gerson caiu, pediu. Deram 2 no Pedro, segue o lance. Não adianta. Deu trombada, você dá também. Caiu, levanta. Não adianta. A marcação é diferente da brasileira. Brasileira, cruza a bola. Você olha para o goleiro, não precisa bater nele. Você olha para o goleiro, é foul. Você pode disputar de igual para igual com o goleiro. O goleiro é um jogador como outro qualquer. Só com um certo privilégio de pegar a bola com a mão dentro da área. Assim mesmo, em alguns momentos, outros não. Mas é o único. Agora você sobe na cabeça com ele e ele com as mãos, danou-se. Esbarrou. Deu de ombro, 0-0. É isso. Mas aqui é nada. Cruzou a bola, antes da bola chegar, você olhou para o goleiro, o cara já está apitando. Foul. Então tem que prestar atenção, porque às vezes você larga até uma jogada, né, que pensa que vai dar uma falta e não dá. E por essas razões todas, essa diferença, 0 para quem administra a arbitragem e 0 para quem está arbitrando. É 0! Valeu, galera.